Nossa, você já estava gravando e eu bocejando? Eu não sei, porque na verdade, assim, quando eu aperto aqui, é que você coloca para mim, você me coloca como host e aí funciona diferente. Quando eu estou aqui, tipo, vou gravar. Quer gravar onde? Na nuvem ou no computador? Então, eu estou acostumado com essas duas etapas, né? Então, assim, apertei e já foi. Tipo, Entendi. talvez tenhamos Então, um ele, bocejo aí, não sei. Não sei que momento que ele um começou. bocejo de fim de concentração para entrar no corpo. Bom, estamos no ar. Vamos no ar. Temperança aí 7. 7 é sempre um número interessante. 7, total. Um triângulo em cima do quadrado, né? Então tem a coisa da espiritualidade que se manifesta no mundo material. E justamente em cima disso a gente vai falar sobre o quê? Sobre liberdade. Interessante. Gosto muito da abordagem pitagórica desse 7 que se distancia, assim, né, para olhar do alto. Não tinha feito a relação do 7 com a liberdade, mas me parece bem oportuno, assim, né? Eu Gostei. acho que tem uma história. Eu não sou louco no número. Eu tenho uma mãe louca do 7, então tudo que ela vê 7, ela acha que tem alguma coisa. Eu não tenho nenhuma fixação. Vamos dizer que eu não tenho nenhuma fixação por número. Eu gosto de 43, que eu paro para pensar aqui, soma 7. Mas assim, eu não sei por que eu gosto de 43. E eu não fico achando que tem 43 nas coisas, tem um sinal ali divino para mim. Mas você tem esse 7 pitagórico, que é o triângulo sobre o quadrado, então por isso é um número associado à espiritualidade. Dentro da tradição judaica é o sétimo dia, né? Então é o dia do Shabat. Então, Sim. durante 6 dias, Deus estava criando o mundo, aquela coisa toda, e aí as pessoas falam que Deus descansou, não é que Deus baiano foi tirar uma soneca, né? Mas é quando ele cessa esse movimento e essa energia começa a assentar. Então, quando efetivamente você começa a entrar num estado de presença, né? Então a gente pode colocar nisso. Então, eu acho que muito do que se fala das coisas que você não faz no Shabat, né? O judeu acho que tem muito isso de estar conectado. Então, isso é uma visão minha dentro daquilo que eu conheço das regras. Sendo que 7 também é ligado ao número da espiritualidade da tradição judaica, porque 6 fala do mundo material. Não só porque o Deus criou o mundo, terminou ali no 6º dia e criou o homem, como o 6 fala exatamente das 6 direções, né? Então, frente e costas, lado, cima e embaixo. 6 e 7 é o centro, né? Então, esse centro é essa essência, e aí sim eu acho, dentro dessa essência, eu penso na liberdade, porque eu tenho um conceito na minha cabeça de liberdade que eu acho que vai casar com isso. Fica aí com a gente, que você vai descobrir o que se trata. Fica até o final do ponto. Abre a caixa. Para. Meio João Kleber, né? É que, na verdade, assim, essa coisa da magia dos números, né? Quando a gente olha para o que tem de mágico nos números, a gente pode encontrar magia no 3, a gente pode encontrar magia no 4, se a gente pensa na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, se a gente pensa nos 4 elementos e em como o 4 dá forma, se a gente olha para o 5 com o éter, né? E aí a gente vai para esses lugares, o 6, como você falou, enfim, o 7. Gosto muito desse lugar dos 7 chakras, os principais, né? Para quem olha para os mais conhecidos. As 7 cores do arco-íris, então esse 7 que vem nesse lugar mágico. Eu, oficialmente, acho que a gente procura magia em muita coisa, né? Acho que o pensamento mágico, um pouco mais estendido, assim, vamos chamar. Acho que, bom, eu gosto dele, acho que ele faz muito bem. Acho que ajuda a gente a sair um pouco dessa coisa aquário, não de signo, aquário de peixe, meio da ciência, que coloca a gente, às vezes, num aquário que conta pra gente que só existe o que os nossos sentidos apreendem, né? Os nossos 5 sentidos, pensando num sexto, não como uma intuição, mas como racional, né? Como a razão, o intelecto. Então, gosto muito de fazer essas associações que levam a gente para o mar, né? Que levam a gente, e se pensar do ponto de vista de Umbanda, a gente está falando de 7 tronos, de 7 radiações de Deus, sem contar trono de Exu e Pombagira, que a gente entende de um jeito como o pai e a mãe da esquerda, né? Então, se a gente olha para as irradiações do trono da direita, a gente está falando de 7 radiações também, né? O trono da lei, o trono da geração, enfim, da justiça e assim por diante. Então, como se fossem as emanações divinas.
E agora na Umbanda está acontecendo uma coisa muito interessante, que é... Break news. Agora na Umbanda. Que até agora é muito essa visão patriarcal mesmo, né? Então, de Deus como esse lugar do homem, e aí os tronos irradiavam, e aí é a partir da irradiação que a gente separava masculino e feminino. Sim. Então, quando a gente pega o trono da lei, então o trono da lei irradia, e aí a gente separa Ogum com Yansan, por exemplo, né? E agora, o que a gente deve fazer um ano e pouco, assim, a gente tem começado a conversar muito sobre tem Deus e tem deusa. Sim. E os tronos saem dos princípios originais. Então, não é mais um princípio masculino que dá origem a algo, né? Então, é o entendimento de que as polaridades, elas são iguais em tamanho e importância, e que daqui descendem as qualidades energéticas dos tronos, enfim, que constituem esse mundo, né? Esse plano. Então, bom, é uma religião que eu acho linda, incrível. Muita gente tem críticas sobre o sincretismo e sobre essa plasticidade que a Umbanda tem. Mas eu sou sempre... Falando de liberdade, eu acho que a gente vai cair nisso o tempo inteiro, né? Sim. Falando de liberdade, eu sou muito adepta de você ser livre para cultuar o que você quiser, né? Dentro do amor, enfim, desse lugar do bom coração, vamos chamar assim, né? Desde que não faça mal para ninguém, vamos colocar dessa maneira. Sim. Mas você pode ser livre, quer dizer, juntar as meditações, a gente faz isso na Umbanda, né? Junta a meditação budista com prática espiritualista mediúnica, enfim, entendendo que esse conhecimento de 5.000 anos, tá? Enfim, anos-luz à frente, e tem muita, não só utilidade, mas esse lugar de, assim, eu não preciso ficar muito perguntando por quê, não preciso ficar muito provando se existe, se não existe, se está certo ou se está errado. Cara, você sente, né? Você se entrega para um mantra e você sente, assim, o que acontece no seu corpo e vai refinando isso, né, a partir desses estudos. Então, para mim, liberdade tem a ver com isso também, né? Sobre você se saber e sustentar, enfim, o que você quer praticar na vida, né? Sim, isso. Na verdade, eu acho que tudo que eu fico ouvindo aqui vai levar para o meu ponto principal a respeito de liberdade. Então, a gente vai chegar nesse lugar. Eu acho bacana essa coisa da evolução. Acho que todas as tradições, de um modo geral, quando elas começam a sair desse lugar de que Deus é homem, porque não faz sentido em tradução nenhuma essa história, né? Porque, na verdade, quando você pensa na manifestação do todo, em algum momento você não tem nem espaço, nem tempo, nem movimento. Então, na verdade, você não tem gênero. Então, no princípio, é tudo junto, misturado, né? Você não tem divisão. Então, a divisão, ela começa, a partir do momento que tem a criação, ela já se cria masculino e feminino. Então, é isso. Então, mas o que veio antes não é nenhum nem outro. A gente meio que trata como o Deus, porque em algum momento começou a ser assim, como em algum momento também as pessoas só falavam que era a deusa, né? Então, tá tão errado quem falava que era só a deusa, como quem fala que era só Deus. Então, ou vários deuses, né? Assim, e aí essa representação meio dos tronos mais pulverizada, assim. Então, quando a gente pensa em mitologia, por exemplo, né? Eu gosto de algumas traduções dentro do judaísmo que se refere a Deus como o eterno, e aí, embora o eterno tenha um gênero masculino, mas esse eterno fala de algo que, né, dentro do Vedanta se fala, né, o Deus que é livre de limitações, que é isso, né? Então, assim, não tem limite, não tem como identificar. Então, como não tem como identificar, não é nada. Né? Então, essa construção de masculino e feminino, né? E, mais propriamente, né, de homem e de mulher, né? Vamos até tirar masculino e feminino do contexto, que isso é outra coisa, né? Mas você ter uma figura masculina para quem você reverencia, uma figura feminina para quem você reverencia, é mais uma construção mental, né? E mais uma necessidade, né? Então, eu preciso ter essa figura desse homem porque esse homem me protege, ou eu preciso ter a figura dessa mãe porque essa mãe me acolhe. Então, daí você tem todas as outras coisas, né? Que é uma construção judaico-cristã, né? Muito embora, enfim, mesmo que quem esteja assistindo a gente não seja praticante, né, nem de cristianismo, nem de judaísmo,
no Brasil a gente cresce imerso, né, nessa cultura, assim. Então precisa entender um pouco esse lugar de liberdades cerceadas também, porque quando a gente fala de uma religião dogmática, né, quando a gente fala de uma religião que vai olhar para a noção do pecado e para a noção do certo e do errado, já é um jeito de pensar que cerceia a liberdade. Já é um jeito de pensar que não considera desejo, não considera instinto, enfim, ou considera num lugar inferior do profano, né? Então, vai render. Vamos contar por que a gente chegou nesse tema, que a gente sempre conta, né? A gente sempre conta. Então, assim, essas coisas sempre surgem porque vem que vai aparecendo no caminho da gente, né? Então, eu falava um pouco, agora há pouco, né? Antes de a gente começar. Antes de eu bocejar? Antes do bocejo, eu comentava com a Ana, né? Porque a Ana também fez a pergunta assim, Marcelo, por que isso surgiu para você? Então, o ponto é exatamente os atendimentos, né? Então, os atendimentos acabam virando fonte de referência aqui para que a gente vai conversar. Às vezes do meu lado, às vezes lá do lado da Ana, e a gente vai construindo temperanças. Então, essa semana eu atendi... eu tive mais de uma situação dessa, mas eu vou falar de uma em especial, de alguém que estava querendo resolver a vida profissional, ter um direcionamento profissional, e aí a opção que essa pessoa tinha na cabeça não tinha nada a ver com a opção que aparecia nas cartas. Então, alguém querendo uma carreira super cabeçuda, matemática e teoricamente segura, e do jogo falando assim, cara, você precisa ter sensibilidade aqui, como é que você pode ajudar o outro, como é que você se relaciona com o outro, como é que tem isso aqui. E aí, dentro dessa construção dessa nossa conversa, surgiu na pauta que, ok, você tem razão no que você está falando, eu queria ter seguido por um outro caminho e eu não fiz por X motivos. Um deles é porque eu preciso ajudar minha família. Então, uma dessas questões, né, de liberdade é tipo assim, eu ainda novo, né? Então, quando a gente passa dos 50, todo mundo é novo, né? Então, também tem isso. Então, assim, mas essa pessoa é realmente muito nova, já nesse momento, já meio cerceada da sua escolha profissional, porque trouxe para si algumas responsabilidades muito pesadas, né? Então, eu não sou livre para escolher o que eu quero, porque, afinal de contas, eu tenho essas responsabilidades, parará. Então, beleza. E aí, em outras conversas, né, tanto de atendimento como no curso que eu dei de final de semana, de tarô e alquimia, uma coisa que vem sempre na pauta é sobre eu estou sozinho, ou estou sozinha, né? Então, eu tenho mais o sozinha, porque eu tenho mais mulher do que homem, mas, então, eu estou sozinha porque, afinal de contas, ter alguém é algo que me tolhe, porque eu não quero alguém que fica me dando ordem, eu não quero alguém que fica me perguntando o que fazer, eu não quero alguém que me diga, enfim, isso ou aquilo outro. Então, eu prefiro estar sozinha porque sozinha eu sou livre. E aí, assim, a pessoa faz o discurso, a gente já sabe que esse discurso não funciona, e eu falo isso de cadeira porque é um discurso também que eu muitas vezes já adotei. E em algum momento cai a ficha, tipo, você está só me correndo da brincadeira. E aí a grande questão primeiro, do que você está fugindo de verdade? E a outra é o grande questionamento, assim, por que estar com alguém tira a sua liberdade? É óbvio, né? Que você está casado, você não está cuidando mais da sua vida por conta própria. Da mesma maneira, quando você se torna pai ou mãe, sua vida, você tem que tomar conta de uma criança, aquela coisa toda, enfim. Eu estou falando aqui, eu estou olhando a minha imagem no canto, eu estou meio como se fosse em câmera lenta. Tá para vocês também ou está só aqui para mim? Não, apareceu, mas já resolveu. Já voltou, então beleza. Já voltou. Então, ok. Então, tem momentos que a gente se vê preso, ou porque é pai e mãe recente, ou mesmo quando mais velho, mas aí tem que tomar conta dos filhos, então não posso sair, viajar, porque, afinal de contas, eu tenho que arrastar as crianças junto, né? Então, eu estou casado, eu não posso simplesmente não aparecer à noite em casa, né? Ou se eu vou chegar mais tarde, eu, assim, mandar mensagem, querida, eu estou aqui com a galera, eu vou ficar mais... Faz parte, né, da boa relação. Mas por que você precisa considerar isso, você perder a liberdade? Né? E que liberdade é essa que as pessoas procuram? Né? Porque eu nem sei exatamente se existe clareza na cabeça das pessoas o que é liberdade. Então, tem isso. Isso. E aí você colocou uma caixinha lá na tua página, onde falava das aflições da semana.
perguntando, né? Do desafio, qual era o seu desafio emocional da semana? Aí eu perguntei lá no Instagram, aí apareceu de tudo, e uma resposta foi qual o seu desafio emocional dessa semana? Conseguir me libertar. Isso. Aí eu mandei a mensagem para a Ana, tipo, Ana, temos um tema. O que você acha? Porque daí eu respondi, né? E a minha pergunta foi exatamente essa, assim, se libertar do que exatamente? Né? Do que a gente está procurando se libertar. E aí, quando você me mandou a mensagem, a gente fechou o tema, aí eu fiz outra caixinha, né? Que você falou assim, vamos tentar dar uma interagida, tal, para a gente ver o que vem. Eu fiz uma outra caixinha pegando esse conceito do conseguir me libertar, e aí eu perguntei, do que é que você gostaria de se libertar? Nem vou falar agora, mas assim, a lista é gigantesca. Sim, então, tem isso. Aliás, curioso, né? Eu vou aproveitar e tomar a liberdade de fazer esse comentário, né? Porque, assim, é legal que ele está fazendo isso aqui e as pessoas dizem, nossa, a gente queria tanto participar dessa conversa, né? Legal, coisa. Por isso que eu pensei assim, vamos botar lá no Instagram para poder ver se alguém quer falar alguma coisa. Eu recebi só uma solicitação, né? Tipo assim, que tal falar sobre... Eu falei, beleza. Mas assim, se vocês querem participar mesmo, se estão curtindo, então participem, interajam, né? Então tá lá, é a caixinha fechada, né? Ninguém vai saber que você colocou, né? Não, a gente não vai falar nome de ninguém, inclusive. Então assim, é importante. A gente não faz isso aqui como uma live, que é divertido, né? Eu tenho visto várias pessoas colocando gravação, tipo assim, eu fiz uma live ontem, assim, não, amigo, você não fez live porra nenhuma, você só gravou um vídeo e botou na internet, é outra coisa, mas os termos que se perdem no meio do caminho, né? Então, enfim. Sim. Então não é uma live aqui, né? Então a gente não está interagindo diretamente com as pessoas. Em algum momento a gente pode fazer isso, mas enfim. Mas sempre tem esse espaço de troca, né? Então, tanto quando a gente publica, as pessoas comentam, e todo mundo que publica comenta alguma coisa lá no YouTube, eu faço questão de dar uma resposta. Às vezes as conversas se estendem um pouco mais, mas assim, tem esse trânsito, né? A gente está fazendo aqui porque a gente curte, mas também porque a gente quer meio que oferecer alguma coisa para quem está acompanhando, seja em que momento você está fazendo isso, né? Agora, hoje, dia 9 de julho, dia da pizza, ou qualquer outro momento que você faz. É dia da pizza mesmo. Enfim, eu não sei se dia da pizza é hoje ou amanhã, mas amanhã é aniversário da Juliana, amanhã é aniversário da Juliana. Para mim, depois de quase 20 anos de São Paulo, para mim hoje é supostamente o feriado da Revolução de 32, que também é super controverso, mas enfim, esse é outro assunto. Assim. Você falou, né? Hoje está aqui parado, é feriado. Eu falei, mas feriado, será que é o dia da pizza as pessoas param para Não chegamos nesse ponto em São Paulo. Então, eu acho que eu vou falar o que veio na minha lista. E aí eu acho que vale a pena só a gente também contar uma outra coisa que a gente conversou ontem, das duas cartas que você enxerga, né? A hora que você olha para essa lista, das duas cartas que você enxerga e das duas cartas que eu enxergo, que parecem muito contraditórias, mas eu acho que vai dar um caldo bom, assim, porque a gente fez questão de deixar para trazer nossa tese aqui, né, ao vivo, entre aspas, sem combinar. E aí eu acho que vale a pena a gente começar por aí, assim, oficialmente, né? E aí, acho que a gente já começou, mas... Eu fui olhar agora para tirar dúvida, então você que está em casa nesse momento, dia da pizza é dia 10. Então eu vi hoje de manhã cedo um anúncio do tipo, aproveite hoje que hoje é dia da pizza. A pessoa que botou esse anúncio no Facebook, ela está tentando te enganar. Porque eu falei, assim, cara... dia da pizza. Eu falei, cara, mas dia da pizza não é dia do aniversário da Juliana Carnaval? Assim, a Juliana faz aniversário amanhã, né? A pessoa falou hoje, fiquei na dúvida, lembrei aqui, mas enfim, é dia 10. Então, hashtag prioridades. Hashtag dia 10, dia da pizza, só amanhã. Muito bom, muito bom. Bom, então eu vou dizer aqui o que apareceu. A pergunta era, do que é que você gostaria de se libertar? Nesta ordem apareceu, entre homens e mulheres, maioria mulher, claro, mas nessa ordem apareceu. Culpa, insegurança, controle exagerado de mim mesma, obsessão amorosa, achei maravilhosa essa palavra. Coisas e sentimentos que acho que são minha obrigação. Ansiedade, baixa autoestima. Aí duas respostas trazendo o termo crenças limitantes, que a gente vai falar daqui a pouco também. Uma delas dizendo a crença limitante no sentido da incapacidade de realizar sonhos.
medo em geral. Então, algumas coisas, elas, oficialmente, para mim, tudo isso aqui tem a ver com o primeiro e segundo chakra, né? Na prática, Sim. se a gente pensa em centros energéticos, a gente está falando de debilidade e disfunção de primeiro e segundo, de Muladhara e Swadhisthana, né? Umbilical e raiz. Para olhar para essas coisas. Então, e aí, quando a gente olhou isso, o Marcelo disse, nossa, vejo muito louco e diabo. E eu falei, meu Deus, eu vejo pendurado e torre. E aí ele me disse, cada um terá 10 minutos para a defesa da tese. Então eu queria que você me dissesse, claro, assim, por que você enxerga louco e diabo nessa lista? Sim. Vamos ver se as pessoas, né, se identificam ou se tem mais coisa aqui das quais elas gostariam de se libertar. Eu gostaria daqui a pouco de falar um pouquinho sobre, bom, se você já tem algo do qual você queira se libertar, já precisa parar para olhar. E depois eu falo sobre o pendurado e a flor. Sim, eu achei curioso, né? Essa conversa com a Ana ontem começou exatamente por um ponto que, assim, para mim eu estava achando liberdade de uma maneira genérica, né? O que é liberdade? E aí, quando a Ana fez essa pergunta do que você quer se libertar e começar a ver essas pautas, eu achei curioso, né? Como é que a liberdade condicionada a essas coisas, né? E aí, quando eu falei para a Ana, né? Então, assim, para mim, o símbolo da liberdade é o louco, né? Então, o louco é esse ir e vir, um total... A gente precisa pensar em duas dimensões desse louco, né? Porque tem o louco que ele é livre porque ele não pensa e ele é inconsequente, enfim. Então, vai ele nem lado... se dá conta do risco, né? Por isso que ele... então, é o negócio, né? Então, estava falando para a Ana ontem, tinha um vizinho aqui, jogo do Fluminense aqui no Rio. Acho que ele rolou um Fla-Flu, né? Então, o vizinho, 10 e pouca da noite, começou a gritar da janela, porra, cacete, não sei o quê, enfim. E aí os outros vizinhos começaram a gritar, tipo, cala a boca, né? Tá tarde e tudo mais. Então, assim, ele poderia dizer assim, eu sou livre para fazer o que quiser, mas assim, não, né? Então, assim, essa liberdade estúpida é uma liberdade do louco debilitado. Mas se sentir livre do louco no aspecto positivo é estar sem amarras, né? É poder falar aquilo que pensa, poder expressar a sua própria natureza, né? Então, a gente vai falar sobre isso mais algumas vezes aqui ao longo dessa conversa, mas para mim ser livre é você estar efetivamente conectado com o teu cerne, com a tua essência. Então você é livre porque você está ali, você está sentindo o que o teu corpo está pedindo, o que o momento está pedindo. Então a liberdade não é tipo, foda-se. Não. Vem através de um exercício, você precisa conquistar a sua liberdade. Então, por isso eu acho que tem essa coisa do louco, que é eu me permitir, né? Não permitir Easy Rider, mas eu se permitir. Que é esse lugar que, assim, eu vou arriscar, eu estou sentindo isso nesse momento, então essa é a minha verdade, então vai por aí. E aí o contraponto de ser livre é ser preso, né? E o ser preso, para mim, é a carta do diabo, e eu já falei aqui, acho que algumas vezes, eu sempre vejo a carta do diabo como uma carta com dois parâmetros, porque ou eu sou o diabão, ou eu sou um dos diabretes. Então, quando as pessoas colocam que eu preciso me libertar da culpa, da obsessão amorosa, das crenças limitantes e um qualquer coisa e tal, eu sou um diabrete. E eu não vou estender muito isso aqui, eu estou querendo até escrever sobre esse assunto, né? Mas eu acho muito legal o fato dos diabretes estarem presos pelo pescoço, porque dentro da teoria haitiana, você fala exatamente da importância desse segmento cervical, que fala exatamente sobre sua mobilidade, fala sua conexão da sua cabeça com o seu corpo, né? Que o pescoço está aqui. Então, quando eu estou estrangulado, eu tenho minha mobilidade restrita, eu não consigo ver as opções, eu não consigo conectar a cabeça com o corpo. Então, o que é isso que está me pegando no pescoço? O que é isso que está me estrangulando? O que isso me prende e me priva de ser quem eu quero ser de verdade? Né? Então,
Eu acho que a falta da liberdade está muito ligada ao diabrete, sendo que a liberdade eu também posso correlacionar com o próprio diabo, um diabo saudável, no sentido de que é viver a minha verdade, viver a minha intensidade, né? Então, estar livre das privações e condicionamentos, inclusive sociais, né? Então, quando você fala que algo é certo ou errado, é algo certo ou errado para quem? Ou dentro de qual parâmetro, né? Então, um judeu vai dizer que é errado comer carne de porco. Mas por que é comer carne de porco? Né? Então, assim, é verdade isso para um judeu, não é verdade para um bandista. Que aí um bandista, se for, sei lá, filho de alguém, não vai poder comer tal comida porque gera uma quizila. Então, assim, E é isso, né? Então, não tem vontade de comer carne de porco, tem vontade de comer quindim, tem vontade de comer qualquer coisa. De onde é que isso vai? Então, se apropriar, né, do seu poder, né, do que eu posso fazer, tem esse lugar do diabo que eu acho importante. Então, eu não consigo pensar em aprisionamento e liberdade sem pensar no louco e no diabo dentro desses parâmetros que eu aqui, na superfície, né, estou dando aqui uma arranhada, né, mas por aí. E aí a Ana falou de pendurado em torre. Pois é, falei de pendurado e torre, né? E aí, acho que antes de falar de pendurado e torre, eu preciso explicar que essas duas cartas me vieram, né? Quando eu olhei essa lista, essas duas cartas me pularam dentro da cabeça e depois eu fui me dar conta, tá? O pendurado, eu vou precisar explicá-lo num contexto de constelação, Sim. Tá? E a torre eu vou precisar explicá-la num contexto de pandemia. Porque quando eu olhei essa lista e juntei com todos os atendimentos que eu tenho feito, com todos os grupos que eu tenho conduzido, mesmo nas aulas, assim, que oficialmente não tem, às vezes, um objetivo muito terapêutico, um objetivo primário muito terapêutico, mas acaba secundariamente, indiretamente acontecendo. E esse boom que teve, a oferta de terapia gratuita do IPFEM, esse boom que teve, o tipo de mensagem que eu comecei a receber, a sensação que eu tenho é que as pessoas que se sentem aprisionadas, principalmente por essas coisas, elas são penduradas pelo sistema delas, assim. Elas estão a serviço de uma tentativa de reequilíbrio desse sistema familiar e elas não têm sozinhas a força motriz para transpor isso, para superar isso. Só, por exemplo, com a força do pensamento, né? Ou só com as condições, as ferramentas um pouco mais conhecidas, assim. E também, quando eu li essa lista, me veio muito o chakra raiz, o Muladhara mesmo, assim, Sim. Esse lugar de debilidade. E o pendurado está pendurado pelo pé, né? Que se a gente pensa bem na parte de baixo do corpo, né, dos genitais para baixo, é a região de enraizamento. Quando a gente pensa em enraizamento nessa terra. Eu achei divertido, né? Porque quando você falou exatamente dos dois chakras inferiores, né? Então, assim, liberdade de fato é você alcançar a dimensão do chakra da coroa. Isso. Né? Então, aprisionamento e liberdade, eu acho que exatamente esses extremos, né? Do 1 para o 7. Exatamente. Porque eu vou falar um pouco sobre, as camadas, né? As lentes com as quais eu enxergo a liberdade, assim. Então, quando eu olhei para essa lista, eu falei, é muito esse chakra raiz ao contrário, né? Suspenso, assim, completamente débil. Ou fechado demais, ou aberto demais, ou rodando rápido demais, ou rodando devagar demais, ou rodando para o lado errado, lado contrário. Então, assim, muito esse lugar da debilidade do nosso contato com essa terra, né? Do nosso contato com esse plano, das seguranças que eu preciso ter para existirem aqui. E nesse ponto, eu me conecto muito com a sua fala do diabo, nesse lugar, né? Porque quando eu olho essa lista, eu só consigo pensar que tem esse diabo debilitado. Sim. Porque o diabo não debilitado, ele vai dar conta da nutrição que a gente precisa nesse lugar enraizado, né? Então, me veio pendurado, assim, nesse lugar de tem alguma coisa que é maior do que eu, sistemicamente, e que muitas vezes me
me pendura pelo pé, assim, me passa essa rasteira e eu fico aqui só rendida, sem saber o que fazer, muitas vezes só me entregando para isso, sabe? Sem ver muita perspectiva, assim, né? E essa coisa meio utópica do pendurado de resolver é me libertar, né? Resolver é mandar embora. Então, esse lugar do libertar como cindir, né? Sem pensar em integração. E uma das coisas que, por exemplo, na formação de renascimento, a gente fala muito, principalmente na linha do Kali Chassel, né, do Instituto de Renascimento de São Paulo, onde eu fiz a formação, ele é um ex-discípulo do Osho, né? Então, foi discípulo do Osho em Pune e tudo mais. Então, ele traz muito essa visão, não só mais budista, mais hindu, assim, da respiração a serviço do sistema inteiro, como essa rainha, né, das sensações, mas ele junta uma coisa do Le Boyer, do parto humanizado, que não precisa sofrer para nascer. Sim. Então, as coisas, elas coexistem, elas precisam ser integradas, elas não precisam ser afastadas. Então, quando você dá espaço, quando você integra e traz isso, né, para a respiração, muitas mágicas podem acontecer, que combina com uma coisa que a gente faz na constelação, que tem um exercício que eu gosto muito, que é você olhar para a coisa que você, por exemplo, tem mais medo, ou para um sintoma, ou para um problema que você tenha, e é um exercício em trios, assim. Então, você conecta no campo aquela pessoa da sua frente como o problema que você quer, entre aspas, resolver, né? E aí, depois que o campo está bem conectado, você conecta a terceira pessoa como a real causa daquela questão. Então, aquilo ali está a serviço do quê? Então, aquilo ali não precisa ser mandado embora. Aquilo ali só precisa ganhar espaço, só precisa ser visto, porque, na verdade, tem um serviço ali, tem alguma coisa que precisa ser reequilibrada, olhada de novo, incluída, enfim, etc, etc, etc. E neste exercício, tem um professor alemão, que é o Wolfgang, que é um haitiano, inclusive, e ele gosta de fazer esse exercício da gente pegar um problema, a pessoa que representa o problema, e abraçar a gente por trás, assim, bem apertado, bem apertado. E ele pede para a gente fazer um movimento corporal do não, e tentar sair. Sim. E quanto mais a gente tenta sair, mais a pessoa aperta. Quanto mais a gente tenta sair, mais a pessoa aperta. Quer dizer, quanto mais eu tento me libertar, mais a pessoa segura, mais o problema se ata, né? E aí chega um determinado momento, depois de muito tempo fazendo isso, a gente já fica meio cansado assim, chega um determinado momento que ele fala: agora só relaxa o corpo e diz sim. Naturalmente, a pessoa que está fazendo a representação do problema, ela precisa afrouxar para te segurar, e aí aquela tensão, ela desaparece, né? E aí você pode, enfim, encontrar um outro lugar, enfim, de conforto, e aí tem alguns desdobramentos. Então, você quer falar alguma coisa? Não, você está falando, eu peguei os vários oráculos que eu estou aqui na mesa, fui tirando um de cada um, tipo assim, o que é liberdade aqui, costurando isso, né? Mas fala você, depois eu te... Então, o pendurado, para mim, ele vem muito nesse lugar, do quanto, neste momento, não só essas pessoas que trouxeram isso, que eu acho que isso aqui vai dialogar com muita gente, né? E eu e você, enfim, o quanto muitas vezes nós sentimos que a liberdade não pode acontecer porque tem alguma coisa maior. E aí, olhando com a ótica sistêmica, tem alguma coisa maior me suspendendo, né? Então, eu enxerguei pendurado por causa disso. Final de semana eu dei curso de tarô e alquimia, né? Eu acho esse curso fantástico. E aí, toda vez que eu vou dar essa aula, eu aproveito para revisar algumas coisas, enfim. E a minha cabeça fervilha muito de insights enquanto eu estou falando. Não só que eu estou meio que resgatando, que aí de um curso para o outro as coisas às vezes começam a fazer mais sentido, né? Quando eu estou reproduzindo aqui cada etapa, como também daquilo que as pessoas trazem como demanda. E aí a grande questão é que esse estado de chumbo que a gente se encontra, né? Que é essa coisa pesada, densa e restrita, a primeira operação pela qual você passa é o calcináceo. O calcináceo é o pendurado, né? Então, quando eu vejo tarô e alquimia, eu não faço tarô e alquimia olhando o trajeto da sequencial das cartas do tarô. Eu vejo dentro do processo alquímico em si. E aí, dentro desse processo alquímico em si, a primeira operação é o calcináceo, que é representado pelo pendurado.
E esse pendurado é entrar em contato com a minha dor. Entrar, o que é isso que me faz sofrer, o que é isso que me incomoda, né? Então, eu sou colocado no fogo para poder ser colocado à prova. E esse fogo, ele me faz... uma das coisas que o fogo operacionaliza... Eita, cara, eu não conseguia falar em momento nenhum operacionalizar, agora saiu, né? No curso de final de semana, e aqui de novo deu uma trava-língua. Mas, enfim, o papel do fogo é tirar essa água desse material, que é a água do mimimi, a água da sofrência, é a água, né? Porque depois você vai jogar na água de novo, jogar, né? No soluço você vai para a água porque precisa hidratar. Mas no primeiro momento você tira essa água, que é essa água que está ruim, que são essas emoções que estão esquisitas. E a grande questão é o seguinte, você quer se livrar da dor, mas na verdade a dor tem algo para te ensinar. Então, assim, não se livre. Não queira... E a gente falou até sobre isso já de outras vezes, né? Tipo, não queira se livrar da dor, mas veja o que ela está dizendo para você. Então, quando alguém fala sobre eu preciso me libertar da obsessão que eu tenho por um determinado afeto, eu estou sofrendo, então provavelmente porque essa pessoa não me quer, ou eu nunca tive nada com essa pessoa, e aí eu tenho essa obsessão que eu quero ter, né? Quero experimentar dessa bala. Ou já tive lá, já experimentei, essa pessoa foi embora e agora me deixou e eu não consigo me libertar disso. E aí a pessoa acha que a solução está lá na pessoa, mas vamos olhar para trás, né? De onde é que nasce isso? Então é importante que ela tenha esse sofrimento, porque esse sofrimento, esse sintoma me faz perceber, opa, temos que olhar para alguma coisa aqui. Eu não me sinto capaz de realizar os meus sonhos. Por que você não se sente capaz de realizar seu sonho? Então, é preciso a gente ter um problema para ir atrás dele, né? De onde é que isso surgiu? Então, não espere mágica, né? Então, eu vou fazer, né? Vou tomar um determinado banho de ervas, vou acender 3 velas, isso aqui, e eu vou deixar de gostar de alguém. Porque isso não vai acontecer. Não, desse jeito não. Tem toda uma complementariedade, né? Que pode ser, enfim, sim, não, desenhada, mas... Essas coisas servem para dar uma equilibrada. Mágica não tem. Sim. Estou falando isso da maneira mais jocosa, né? Do sentido que as pessoas acham isso, né? Então, eu vou ali na farmácia, compro 3, 4 itens, resolvo em casa, faço uma oração para São Miguel e assim, tudo se resolveu. Não, tem que mergulhar, tem que olhar. Que essa ilusão de que as coisas não são um processo, né? Quando, na verdade, tudo é absolutamente um processo. E aí, por isso que a torre também pulou para mim, né? Eu sou muito suspeita para falar da torre, porque, enfim, eu me acho a torre ambulante a vida inteira, várias vezes no aniversário, quando vai tirar, né, o arcano do ano, assim, e tal, sai a torre sai no arcano da semana, no arcano do mês, assim, você fala, meu Deus, quando que essas torres param de cair? Porque também tem isso, eu já peguei gente falando assim, mas a torre já saiu para mim num outro jogo que eu fiz. E aí, eu gosto sempre de usar a figurinha da matrioshka, né? Eu falo, nossa, mas é uma torre dentro da torre dentro da torre. A vida é sobre isso, né? Sobre essas torres que vão caindo e a gente vai saindo delas e lá na frente tem uma outra torre que cai e a gente vai saindo delas. Quer dizer, não é uma torre que cai, tipo, eu paguei a torre da vida e beleza, quitou o carnê. Já passei por isso, né? Então, por aí. Exatamente. É sarampo, né? Torre é sarampo, né? Exatamente. Tipo, não precisa, tô imunizada já. Então, e daí aqui a torre pulou para mim, porque também do que eu tô vendo de interação com as pessoas, a gente está passando por uma grande torre, né? Em 2020, quando a gente pensa na Covid, nas questões de quarentena, especificamente no Brasil, né? Porque meus amigos de fora do Brasil falaram assim, nossa, tem que ter uma musculatura para morar no Brasil, né? Para ser brasileiro nesse período. Então, com todas essas questões, independentemente se concorda, se discorda, mas com todas o contexto de confusão, né? Política, sanitária, etc. A vida está tensa, e obviamente, e obviamente econômica. Então, para mim, já tem esse lugar da grande torre acontecendo, e eu tô vendo muitas torres caindo, assim, nas pessoas, sabe? Como se, por exemplo, as pessoas que falaram isso aqui, culpa, insegurança, controle exagerado de mim mesma, elas não começaram a sentir isso agora, mas provavelmente isso agora ficou insuportável. Então, é como se eu tivesse pendurada pelo pé,
sem nem um clips para fazer que nem uma MacGyver, para cortar essa corda, sei lá, no clips, no dente, na liguinha de borracha, sei lá o quê. Exatamente, entendeu? Para quem não sabe quem foi o MacGyver, por favor, pesquise, porque MacGyver e o Highlander, duas lendas. Você não está vivo o suficiente, você não sabe quem é o MacGyver. Você só está por aí. Né? Então, eu não tenho uma liga de cabelo para soltar essa corda, então estou aqui mega pendurada e, com várias coisas que já existiam na minha vida, mas de repente isso começa a desmoronar de um jeito e isso começa a ficar tão insuportável. E esse processo de torre, ele é tão inexorável, né? Ele é tão irreversível, que a sensação que eu tenho é que essas pessoas, de repente, se veem no meio dessa noite, com essa torre caindo e só sobrando culpa, insegurança, controle exagerado, obsessão amorosa. Eu tipo, cara, ou você resolve, ou você resolve. Ou você olha para isso, ou você olha para isso. Como se a torre caísse e essas coisas se levantassem, assim, sabe? Como você não vai passar daqui se você não olhar para isso, assim, né? Eu falo às vezes assim, em aula, né? Já até faz tempo que eu não dou esse exemplo, né? Que é exatamente você ter a porta de saída da sua casa e de repente está nascendo, né? Você mora numa casa, literalmente, né? Com jardim, e está nascendo uma árvorezinha ali, dá um broto de alguma coisa. E você passa por cima daquilo. E aquilo vai crescendo, você passa por cima daquilo. E aí está ficando grande. Aí você começa a meio que se esquivar, mas só que chega um dia que tá um puta tronco e você não tem mais como sair. Uma né? porra de um pau-brasil na frente da porta e a janela tá com grade, né? Então, assim, quanto tempo, né? E é por isso que a gente fala muito dessa associação de morte com torre, né? Porque a morte é quando você teve chance de fazer alguma coisa e você não fez. E chega um momento que está impossível. Então, tá lá. No começo do mês, então tem uma galerona no Instagram que tira o arcano do mês, né? Então, eu não levo essas coisas a sério. Arcano do mês, arcano da semana. Então, para mim é mais uma coisa meio mais comercial do que prática. Mas aí foi curioso, que eu estou aqui atendendo durante o dia, né? Papai olha assim, fulano de tal tirou a torre para o mês de julho. Beleza. Aí daqui a pouco fulano de tal tirou a torre para o mês de julho. Agora eu falei, a quarta torre para o mês de julho, eu falei assim, cacete, né? E aí eu comecei a ver a onda no Instagram das pessoas surtando, né? Do tipo, meu Deus, então o que vai acontecer em julho com tantas coisas da torre? Então assim, julho vai ser foda, não sei o quê. E aí eu falei assim, então tá, vamos fazer o lado mais prático disso, né? Então, como é que eu lido com essa torre? Então, foi uma dinâmica dessa, né? Que eu tirei 4 cartas, enfim, para poder contar uma história. E a outra coisa, tipo assim, gente, cai na real, né? Essa torre não é a torre do mês de julho. Essa torre está de torre já, sabe, no mínimo, desde de março, quando teve oficializado a coisa da quarentena. Sim. A gente pode colocar mais para trás, né? Quando teve mudança, né? Da presidência ou despresidência, mas enfim, a gente está no mundo, e não é uma coisa minha, localizada, né? O mundo está passando por uma torre. O mundo está num colapso. Né? Então, é isso. Então, e é um colapso de um tudo. Né? Não é só... a Covid está pagando o pato, e é óbvio, né? A gente não pode ignorar o que está acontecendo, mas... E aí você começa a prestar atenção para várias coisas, né? Então, porque junto com a Covid, você também está discutindo muito mais sobre a questão racista, você está discutindo muito mais sobre as fobias do mundo, né? Então, questões de gênero, questões de trabalho, questões de convivência, questões de tudo. Então, assim, porque o mundo alcançou um patamar do insustentável. Então, me irrita um pouco o discurso Haribo da Covid, que é essa coisa assim, não, gente, se prepara, porque a gente vai entrar numa era de luz, né, onde vai ser, né, tudo mais equalitário. Mas não tenho certeza nenhuma disso. Se as pessoas não mudarem a consciência, não vai mudar absolutamente nada. Exatamente. É isso. Então, assim, eu não sei o quanto é fake ou não, né, mas eu acompanhei um vídeo, uma chamada, eu não acompanhei a sequência dessa história, mas de uma pesquisadora, acho que da PUC do Rio de Janeiro, falando sobre, acho que ela é socióloga, não tenho certeza, falando sobre a questão da negritude, e essa pessoa começou a ser ameaçada, começou a ter questões sérias e hackearam a conta dela, então, sei lá,
o IGTV que apareceu é do tipo assim, ela estava na terceira ou quarta conta, porque toda vez que ela monta a conta, alguém vai e hackeia. Então, assim, pô, eu acho tudo tão absurdo que eu me dou o direito de achar que isso, será que está acontecendo mesmo? O que que é? Mas puta, a menina tá lá com a cara dela, então, assim, também não acho que ela seria louca de fazer um negócio desse, o que ela tá ganhando com isso, né? Mas, tipo, cara, quem é que tá perseguindo alguém porque, assim, negro, cala tua boca, negro, né? Porque você tá falando. Sabe, é doido, né? E quando você pensa que na intolerância religiosa também, né? Então, assim, eu vou perseguir quem é isso, quem é aquilo outro, quem fala tal coisa, assim, estamos na torre, né? Então, sim, completamente. E no meio da noite ainda, né? Vai demorar para amanhecer. Tem um pouco isso. Então, quando eu olhei para isso, eu enxerguei essas duas cartas por essas razões, né? Com essas óticas, assim. Porque eu gosto de pensar muito. Bom, a liberdade, para mim, ela é um tema na minha vida. Do lado da minha cama, eu tenho um quadrinho escrito A Liberdade é o Oxigênio da Alma. Né? Então, para mim, é muito isso. Tenho camisetas escrito Freedom, sabe? Uma coisa meio, né? Essa coisa da reafirmação da liberdade, para mim, isso é muito forte, que hoje eu sei um pouco de onde vem, sistemicamente, né? Vem de um sistema, tanto de um lado quanto de outro, de pai e mãe, de um sistema de mulheres que foram, não é uma história exclusiva minha, óbvio, mas assim, de histórias muito próximas, de mulheres que foram caladas, silenciadas e precisaram se submeter a certas coisas e enfim, não se sentiam livres ou não exerceram liberdade, né, nesse contexto. E aí eu gosto muito de enxergar a liberdade por camadas. Então, gosto de enxergar a liberdade num lugar mais etéreo e sutil, assim, quando a gente fala de liberdade espiritual e do quanto uma linguagem, uma prática espiritual e ou uma prática religiosa, ela tem borda ou não, o quanto ela me entrega de restrição ou não, né? Não tem melhor, não tem pior. Tem o alfabeto que funciona para cada pessoa. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Mas gosto de olhar para esse lugar da liberdade religiosa, para que liberdade espiritual, para que lugares a espiritualidade, para que lugares de liberdade a espiritualidade ou a religião me levam ou não. Né? Isso é bom, né? Porque, tipo assim, a religião realmente te liberta, porque a gente fica escravizado pela religião ou pela espiritualidade, né? Então, Total. quando eu começo a ter um monte de superstição, né? Então, do tipo... então, tem sempre umas questões, de vez em quando, né? Tipo, vários carnavais que eu não viajei nem nada. Então, tipo assim, gente, carnaval eu tô trabalhando, né? Se quiser fazer jogo de tarô no carnaval, eu tô aqui. Uhum. E as pessoas assim, nossa, você joga tarô no carnaval? Esse cara, carnaval é um dia como qualquer outro, né? Eu nasci numa véspera de carnaval, então assim, qual o problema? Não, porque os espíritos, cara, não tem espíritos, né? Tem as pessoas. Os espíritos são outra história. Né? Então, assim, e tudo depende de como você se conecta. Enfim, então, assim, eu só posso usar o meu tarô se eu consagrar nos 4 elementos. Então, assim, são coisas que, na verdade, não te libertam, são coisas que te aprisionam. Sim. E é isso, de né? Como se usa, sim. Então, tem um livro, é um romance que eu gosto muito, uma amiga minha chamada Lília me indicou uma vez, e chama Arroz de Palma. É um autor português, Francisco Azevedo, e é um romance bonito, bem sistêmico também, e eu nem estudava constelação na época, e ele tem uma frase que me marcou muito, que ele diz assim, eles estão muito impregnados de religião para saber sobre Deus. Você fala, olha, é bem por aí, né? Então, tem esse lugar, assim, das liberdades ou dos aprisionamentos individuais e coletivos, e o que você acha que é liberdade para você, mas aprisiona o outro, enfim. Para mim, esse lugar espiritual, ele é muito suscetível a aprisionamentos, assim, né? E aí eu gosto sempre, enfim, de falar dessa liberdade que para mim está meio aqui, assim, que é essa liberdade do sentir, né, meio da fala também e tal, que são um pouco, assim, os amores que eu acho que eu tenho que ter, ou que quem eu escolho amar ou não amar, sabe? Uma coisa um pouco meio um processo seletivo para o amor, assim, em algumas coisas, que vem também muito de construção social, enfim, de vários lugares. Para mim tem essa liberdade que é aqui, do estômago,
que é o quanto eu me sinto livre ou não de existir no mundo, né? E de fazer coisas no mundo, de ter esse poder e tudo mais. E tem essa liberdade que, para mim, é mais basal, que é liberdade, por exemplo, econômica. Sim. E aí vou falar especificamente de liberdade econômica e sexual, porque para mim são as duas energias que fazem uma bagunça ali embaixo, né? E que a gente não sabe muito bem lidar com elas. Então, esse lugar, e se eu inverter um pouco isso, quando eu recebo mulheres assim, em situação, principalmente dentro disso aqui, mas em situações de relacionamentos ou com pai, mãe, ou com marido, etc., no qual elas dependem de alguém financeiramente, ou de um filho, ou de um companheiro, uma companheira, ou de um pai, de uma mãe, para mim é essa coisa de novo do pendurado, né? Não ter a liberdade financeira me obriga a me submeter a muitas coisas. Há um trabalho que eu não gosto, porque tem um salário e tem os boletos para pagar. Há um padrão de vida que eu acho que eu tenho que manter para, sei lá, atender sei lá quem, né? Num casamento que para mim não faz mais sentido, mas como é que eu vou sair daqui? Porque quem é que eu nunca trabalhei, eu não tenho dinheiro suficiente, ou tem filho, enfim. Se eu precisasse começar por alguma liberdade, né? Para pensar no assunto liberdade, não falei da liberdade mental, mas daqui a pouco eu quero falar também. Para pensar no assunto liberdade, eu começaria pela liberdade financeira. Porque é como do que eu vejo, tá? Em consultório, em grupo e etc. Numa sociedade que é regida muito por essa lógica do capital, você tem aquela frase do eu pago minhas contas, né? Se eu bebo, se eu fumo, ninguém paga o que eu consumo. O Zeca Pagodinho acho que fala um negócio de se eu quiser fumar, eu fumo, se eu quiser beber, eu bebo. Pago tudo o que eu consumo com o suor do meu emprego. Então, é muito esse lugar, meio eu pago as minhas contas. E eu falo, enfim, falei várias vezes para o Rafael, para filho a gente fala, né? Quando você pagar suas contas, você toma a sua decisão. Né? Você se tornou esse tipo de pessoa? Eu me torno, sempre fui. Quando você pagar suas contas, né? Obviamente, em situações um pouco mais extremas, porque aí acho que até vale. Eu falo isso, mas falo com amor, né? Não, tipo... não é isso não. Mas são coisas do tipo, eu quero pular de paraquedas. Ou sei lá, quero fazer uma tatuagem. Em meio da adolescência. Você fala assim, bom, tá bom. Quando você for dono da sua vida, você decide o que você quiser. Assim, eu não tenho expectativa sobre que emprego você tem que ter, sobre como você tem que trabalhar, mas essa coisa da autonomia, que, por exemplo, nos Estados Unidos é tão forte, né? Essa coisa meio águia, né? De chutar para fora do ninho e vai viver a tua vida, para latino é um pouco diferente, né? Então, às vezes a gente presta um desserviço, assim. A gente não, enfim, porque eu sou bem esquisita, né? Mais anglo-saxã do que latina de vez em quando, mas tem muito esse lugar do assim, olha, eu não posso compactuar com isso nesse momento, com essa tomada de risco, sabe? Vai viver a tua vida e tomar tuas decisões, assim. Então, sabe aquela coisa de querer esmola, fazer caridade com dinheiro alheio, né? Eu pensei numa frase péssima com isso. Melhor não. Então tem um pouco esse lugar, assim, eu quero manter meu conforto, mas eu quero tomar as minhas decisões. Só que tomar decisão implica consequência. Então, essa liberdade de tomada de decisão, o que eu tenho visto é que as pessoas, elas querem ter a liberdade da tomada de decisão, é que nem cargo em empresa. Eu quero ser gerente, eu quero ser diretora, eu quero sentar na cadeira boa, eu quero ter o carro, mas na hora de ir lá prestar conta para o conselho, porque meu time fez uma merda, eu não quero ir. Pois a gente até você deu esse exemplo no outro dia, e aí vem essa história que eu gosto muito da carta do julgamento, que é olhar o todo. Uhum. Então, porque quando eu digo assim, eu quero, porque não sei o quê, eu estou olhando só para mim. Sim. Eu não estou olhando como é que isso se estende, como é que isso se amarra, quais são as tramas que estão aqui envolvidas na minha decisão. Então, e aí, um dos comentários uma das solicitações foi, a única solicitação que eu recebi foi falar assim, Marcelo, fala sobre liberdade e maturidade. E eu acho que isso é ponto-chave, né? A verdadeira liberdade só vem se você tem maturidade. E maturidade é no sentido de você ter uma consciência bem elaborada.
Né? Então, é Jung que fala, né, sobre enquanto você vive, enquanto você não desperta a sua consciência, você vive em função do seu inconsciente, e aí você vai dizer tudo isso é destino, ou qualquer frase parecida com isso. Isso é meio Vedas também, assim, o negócio, né? Isso é meio... Que é isso, né? Então, assim, quando eu reclamo lá que eu estou preso a alguém, ou mesmo quando você fala para mim sobre a liberdade financeira, eu acho que a liberdade financeira é consequência, não é causa. Tá. Então, assim, para eu conquistar uma liberdade financeira, eu preciso olhar para dentro e descobrir o que está pegando. Porque se eu sou dependente de pai e mãe, se eu sou dependente do marido ou da esposa, né? Ou qualquer situação que eu valha, eu tenho que entender onde o bicho pega aqui dentro, né? Sim. É isso, porque... E isso não é... Eu não estou fazendo nenhuma campanha de Facebook do tipo conquiste tudo aquilo que você conseguiu, porque você fez constelação, Sim. porque você fez barras, porque você Sim. fez Theta Healing. Eu não estou falando disso, né? Porque as coisas não vêm assim. Mas existe um trabalho interno que você vai entendendo onde é que estão os teus nós. E aí, quando você vai desfazendo esses nós, você consegue encontrar um parceiro legal na sua vida, você consegue encontrar uma vida que seja próspera. Então, a vida próspera não significa que você vai ganhar na loteria, que você vai poder gastar de maneira, tipo, o jarro da estrela, né? Que jorra sem parar. Não, mas assim, para as coisas que eu preciso, eu tenho sempre recurso. E é isso, né? Então, assim, mas por quê? Porque, de novo, vem aquilo que eu gosto de falar muito, que é você entender o fluxo. Então, quando você consegue integrar com o fluxo, as coisas começam a acontecer na sua vida. Enquanto está tudo meio descacetado, está cheio de ponta, é porque você tem que ver o que precisa ser trabalhado ainda, né? Quais são os seus condicionamentos, Sim. Quais são as suas amarras, quais são... Né? É coisa que vem, às vezes, lá da tua formação. Né? Às vezes você não tem nem consciência disso. Alguma coisa que aconteceu com você que você meio que esqueceu. E essa semana, eu ontem, conversando com um amigo, eu me lembrei de uma coisa minha de infância, eu falei assim, caramba, né? Até que ponto isso tem a ver com outras histórias, mas assim, algo estava lá, né? Então, espera aí, Bruno, né? Daqui a pouco tem consulta, a gente fala sobre isso. Mas é meio por aí, a gente não sabe onde é que estão as nossas travas, né? Então, o que nos prende pelo pescoço, né? Aqui falando da carta do diabo, né? O que é isso? Por que eu tô com a mão para trás? O que me deixa... A gente concorda, eu estou 100% de acordo, assim, com você, mas preciso fazer esse recorte do feminino, porque tem um lugar aí, Má, que é esse processo de saber onde é que o bicho pega, ele é um processo demorado, Sim. né? E ele é um processo que demanda dinheiro também. Dinheiro para fazer uma terapia, dinheiro para estudar alguma coisa, dinheiro para, né, se cuidar nesse lugar. E é muito complicado o feminino despender desse tempo e desse dinheiro dentro de uma relação de não liberdade financeira. Então, a minha sugestão, né, de começar pela liberdade financeira é porque é algo que está um pouco mais na própria mão, é algo sobre o qual a gente pode exercer um pouco mais de controle e minimamente, eu sou bastante visual, né? Então minimamente construir assim um espacinho seguro, sabe? Sim. Mesmo que seja tipo a minha casinha ou o meu quarto, né, com alguma independência dentro de algum lugar, espaço físico mesmo, assim, fora, para conseguir trazer isso para dentro e conseguir respirar um pouco esse ar que está um pouco mais para cima de um ar aqui de baixo de alguém me dizendo o que fazer porque tem um subjúgio financeiro, né? Então, é um pouco só desse entendimento, mas sem dúvida. Eu acho que tem um lado que é prático, eu sou muito pé no chão com relação a isso, então é isso. Assim, se eu vivo num ambiente tóxico, eu preciso sair desse ambiente. Se sair desse ambiente, eu preciso ter recursos financeiros, eu preciso cavar o que eu preciso fazer, né? Onde é que eu vou, onde é que eu arranjo recurso para conseguir esse espaço para até respirar sozinha,
né? O sozinha, sozinho, né? Então, e é isso. Isso. Então, a grande questão é quando eu acho que só isso resolve. Não resolve. Pois é, então assim, as pessoas às vezes acham assim que se eu tivesse trabalhando, se eu tivesse ganhando bem, se eu tivesse morando em tal lugar, se eu tivesse... Não. Tanto que eu tive uma conversa com uma pessoa sobre isso no Instagram, que justamente ela argumentou isso semanas atrás, assim, era um outro assunto, e ela argumentou dizendo, eu não acredito em nenhuma liberdade que não tenha como base a liberdade econômica. E daí eu disse, olha, as liberdades, elas são muitas. É possível você ser livre dentro de uma relação em que o provedor é o marido ou o provedor é uma companheira, por exemplo, é possível, porque tudo vai depender da qualidade dessa relação. Tudo vai depender dos acordos feitos, tudo vai depender de como isso acontece. E aí, a única liberdade que eu acabei não explicitando, né? Porque quando eu falei daqui de cima, eu falei só da espiritual, mas tem essa coisa da liberdade mental. Eu gostava muito do que o Mandela dizia, né? O Mandela dizia que podem aprisionar o corpo, mas não podem aprisionar uma mente. E do quanto a mente é esse lugar, que pode ser esse lugar da liberdade, que pode ser esse lugar que constrói lugares de liberdade, né? Então, e aí voltamos, né, para as abordagens um pouco mais orientais, dizendo, você não é o que você pensa. Os seus pensamentos não são você, os seus sentimentos não são você. Então, pregando essa liberdade da mente como um caminho, né? Se você se libertar da sua mente, você se libertar do seu fluxo, muitas vezes disfuncional de pensamentos, né? Nesse sentido, assim, sendo esse o lugar da liberdade. O lugar, e aí a gente volta para aquele começo que você estava falando, esse lugar de ser, né? De ser, de se expressar, de ter consciência, né? Do que passa pelo meu corpo. Isso é um trabalho, é um processo de anos, né? Pois é, eu até acabei não falando, né, mas uma das pautas de liberdade foi também um stories da Mariana. Mariana é uma terapeuta haitiana aqui do Rio de Janeiro e ela toca nesse assunto, né? Então, tipo, isso aí, enxurrada de temas sobre liberdade. Ainda teve mais o trabalho da Mariana, ela fazendo uma sequência no stories falando sobre o que é liberdade dentro da percepção do Reich, porque o discurso do Reich é muito um discurso libertador, de você viver a sua história, viver a sua essência, viver conectado. E aí alguém pode dizer assim, então tá, então nem liberdade de expressão, né? Então eu posso falar o que eu quiser, porque afinal de contas eu sou livre. Assim, não, mas se você tem uma liberdade saudável, e aí de novo vem, né? Se você teve uma consciência desperta, se você está se trabalhando terapeuticamente e tudo mais, né? Então você está desenvolvendo ali um caráter genital, né? Que é o termo que a gente utiliza dentro da escola haitiana, essa liberdade, ela você não é uma ilha, né? Então, essa liberdade está conectada também com o cuidado que você tem com o outro. Claro. Ela não é um salvo-conduto, tipo aquela cartinha saída livre da prisão, né, do Banco Imobiliário, assim, que te dá a possibilidade de fazer absolutamente tudo. Por outro lado, o que eu converso com muita gente que tem, assim, uma dificuldade de expressão, o que eu digo para essas pessoas tenta do jeito que você consegue. Sim. Para começar, porque precisa começar por algum lugar, né? É que, ultimamente, as pessoas confundem, enfim, opinião com... Estou com vários alunos, alunas, né, que estão acompanhando aqui o Temperanças, e aí as pessoas estão te repetindo direto, né, com a coisa a liberdade vem com fazer, e é isso. O conforto vem do fazer. O conforto vem do fazer, isso. O conforto vem do fazer. Com liberdade na cabeça, né? Mas é isso. Então, assim, começa fazendo e vai pegando. Então, não é isso. Porque essa coisa de assim, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu gosto de pensar em alargar a minha zona de conforto. Eu não quero sair do conforto, entendeu? Eu quero criar cada vez mais repertório e ferramenta para que eu me sinta confortável no caos. São as palavras que se deturpam, né? Mas, porque, na verdade, a zona de conforto virou um lugar de acomodação. Né? Exato. Então, exato. Porque, assim, eu quero ter conforto na mudança, eu quero ter conforto no caos. Quer dizer, conforto nesse sentido de eu fluo nisso. Assim, eu tenho consciência, eu me dou conta e eu vou. Até porque a gente volta lá para a história do sete de paus, que tem gente que odeia, que liberdade é algo que você conquista todos os dias.
Então, não é o sarampo lá que você teve uma vez e está imune, né? Não, todo dia você tem que trabalhar pela sua liberdade. Então, liberdade no seu trabalho, na sua expressão, nas suas relações, e é isso. Né? Porque... E você sabe que liberdade, para mim, é uma coisa tão sistêmica que, se você perguntar, assim, dos medos que eu tenho, né? Os medos mais, tipo, aterrorizantes, assim... Anos atrás eu me dei conta de que eu tenho um medo que oficialmente eu não sei de onde vem, né? Não tem nada relatado racionalmente na minha família de ter esse medo, mas enfim, tem algumas outras pistas aí da origem. Eu morro de medo de ser, tipo, sequestrada e ser feita de escrava sexual, sabe? Tipo, de ser presa, de ficar em cativeiro, de ficar... Eu penso nisso, já começa até a suar, me dá até um negócio, assim, porque essa coisa de não poder ir, não poder vir, aí você pode perguntar assim, mas como é que você tá na quarentena? Quarentena é um outro contexto, tem um contexto de, né, tomada de consciência. Eu podia estar andando que nem uma maluca pela rua, mas assim, não é sobre alguém me aprisionar, né? Então, essa coisa do alguém me aprisionar, usando da força, sabe? Sim. Me dá um negócio. E as constituições de relação que são opressivas, né? Então, relações opressivas, elas me pegam também, assim, eu não consigo... E aí, opressivas de muitas maneiras. Amigo que fica cobrando que você não responde, ou que você não tá ali, ou que você não foi no aniversário, ou que você isso... Com uma série de regras sociais que não necessariamente foram combinadas comigo, né? Acho que esse... e que não respeita a sazonalidade, né, das ocorrências, assim. E qualquer coisa combinada vida, pode ser descombinada também, né? Então, também, a vida está sempre mudando. Né? Então, o que eu quero hoje pode ser que eu não queira amanhã. E, Sim. E relacionamentos, assim, ou com ciúme, ou com, né, com essas bordas muito apertadas, assim, porque é um pouco teve uma coisa que você falou no começo também, né? De onde sai a ideia de que não é possível ser livre num relacionamento? Para mim é completamente possível. Aliás, um relacionamento para mim ele só dá certo, e eu digo isso quando eu atendo casais também. Eu digo, olha, o grande desafio para mim de um relacionamento é criar os espaços de liberdade individual dentro de um contexto que precisa ser, enfim, diplomaticamente democratizado, né? Compartilhado, porque é isso. Eu posso realmente não vir dormir em casa e não avisar e foda-se, mas o que isso gera de consequência? Isso tá no combinado? Isso não tá no combinado? Quer dizer, o que acontece no outro quando eu exerço, entre aspas, a minha liberdade nesse nível, né? Quais são os contratos sociais, ditos ou não ditos, sob o qual nós estamos vivendo, né? Então, é um pouco para esse lugar. E aí, é muito doido, porque principalmente quando eu atendo o casal, eu faço umas perguntas muito bestas, do tipo... Tá, mas isso tá claro para o fulano, quando eu estou, por exemplo, na consulta individual, né? Tá claro para o fulano que você tá indo morar sozinho, né? Saindo da casa da família, indo morar sozinho, e que você quer que ele vá com você, mas que não precisa ser agora? Porque quando você olha o jogo, a cabeça do parceiro tem uma porra de uma torre com 2 de paus. Porque o que ele ouviu da pessoa que ele ama foi: eu vou adiante na minha vida. Ou você tá comigo ou você não tá comigo. Quero casar, quero ter filho, tal. E aí a cabeça da pessoa desmoronou, porque assim, claramente ela não tá preparada para esse movimento. Mas ela tá sendo. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim: "Não, mas não precisa ser agora". Eu falei: "Então, pelo amor de Deus, conta para ele que não precisa ser agora". Porque ele está morrendo por causa disso. Né? Tem muita coisa dentro dele se desfazendo diante desse suposto checkmate, assim, né? Não, mas eu estava bem de boa. Mas fala para ele. Então, tem umas clarezas que acontecem na nossa cabeça e que não estão claras para outra pessoa. Isso é sobre construir liberdade também, né? Eu acho que tem exatamente isso. Isso para mim é um ponto sempre muito presente, porque inclusive já foi tema de terapia algumas vezes, porque eu acho que tem esse lugar de conversar.
Então, assim, se eu estou no momento que eu não estou me sentindo bem, ou se tem uma coisa que está esquisita, eu acho que eu tenho a obrigação de meio de compartilhar isso, porque o outro não é obrigado a entender. Sabe? Então, tem essa coisa do achar que está claro e não está. E não tá. Porque cabe tudo numa história como essa. Né? Então, assim, clareza é fundamental. E aí, assim, Marcelo, mas veja só, né? Então, assim, a outra pessoa não precisa pensar igual a você, né? Porque a outra pessoa tem lá suas questões, não sei o que, tudo mais. Ok, mas se for para poder ficar meio que fazer essa navegação meio no escuro, isso para mim não é confortável. Então, não dá para ter uma relação com alguém que não dialoga, com alguém que não coloca na mesa os seus desconfortos. Isso, o que sente, exatamente. Mas a pessoa não sabe fazer isso. Assim, mas precisa aprender. Ou pelo menos tentar exercitar, né? Porque você está numa relação ali, você está travando um entendimento, né? Então, você não está efetivamente casado, você está se relacionando só, cada um na sua casa, cada um na sua vida, mas tem uma frequência ali. Se a pessoa, de repente, deu um sumiço num dia, no outro, que está ocupado, beleza, assim, a pessoa começa a sumir. Tem uma coisa errada? Não, está tudo normal. Assim, cara, isso não é normal. A gente está meio que desenvolvendo um padrão. Esse padrão quebrou por algum motivo. O que aconteceu? Não aconteceu nada. É óbvio que aconteceu, porque, né? Ou a pessoa não quer falar, ou a pessoa não está querendo ver, ou não vai. Então, assim... então, assim, você deixa de lado. Assim, não, você não deixa de lado. Porque se você deixa de lado, aí dá outra conversa assim, não, mas você também desapareceu. Então, então assim, o teu sumiço está me incomodando, porque me parece que é uma coisa que tá esquisita. Tem aí alguma história? Sim. Então, tem que ter esse diálogo, tem que ter esse entendimento das partes, porque é isso, né? Então, a gente quer ser livre, mas quando a gente está casado, a gente não é 100% livre, porque ele tem que ter tá com outro, né? Então, a liberdade nas relações. Era isso que eu ia falar, não é 100% livre para fazer o que dá na cabeça na hora que dá na cabeça, né? Se o contrato de casamento não permitir, porque hoje em dia muitos contratos permitem, porque quando essa coisa da liberdade aparece, deixa eu concretizar aqui uma coisa. Quando essa coisa de liberdade no casamento aparece, em geral aparece em 3 grandes esferas. A primeira é sobre amizades, né? Então, assim, quero sair com minhas amigas, eu quero sair com meus amigos, eu quero ir pro futebol, eu quero ir pro churrasco, e num relacionamento eu não sou mais livre para fazer isso com a quantidade, enfim, com a frequência que eu faria se eu fosse solteira, né? A segunda coisa é sobre, entre aspas, liberdade amorosa. Ficar com quem se quer, né? Bateu o olho, se interessou em alguém. Se você tem um relacionamento monogâmico, né? Ditamente monogâmico, você não vai lá, enfim, em geral, né? Não deveria ir lá, dar em cima da pessoa, ficar com a pessoa. Cada um. Terceira coisa é esse lugar da liberdade do fazer o que eu quero nesse lugar do que eu gosto, assim, principalmente quando a outra pessoa não gosta, né? Então, se eu gosto de fazer trilha, ou se eu gosto de ir para museu, ou se eu gosto de ler um livro, ou se eu gosto de ficar quieta, ou se eu gosto de sair para balada, sei lá o quê. Esse lugar das liberdades individuais de fazer o que se quer. E aí, me assusta muito não existir espaço no relacionamento para construir esses lugares de individualidade, né? Porque também não precisa tomar banho junto, ir junto, tudo bem quem gosta, mas assim, mas também não precisa ser desse jeito. Daí, quando a gente fala, já que o pessoal gosta aí das frases, né? Eu tenho uma outra frase também que eu falo muito nos meus trabalhos, que eu falo assim, a comunicação, ela liberta, né? Ela liberta mesmo quando você ouve o que você não quer ouvir. Porque quando eu era RH, eu dizia muito assim para os funcionários, eu dizia, o que de mais precioso e respeitoso eu posso te entregar é informação. Porque com informação, você é livre para tomar a decisão que você quiser. Então, estão me enchendo o saco para aumento de VR, eu chamava todo mundo e dizia, este ano não vai ter aumento de VR. Por isso, porque os Estados Unidos já não entende dissídio, já acha que a gente ganha aumento todo ano, não sei o que, parará, a gente teve que cortar assim, Eu não quero saber se concorda ou não. Entenderam? A situação é essa, você está feliz, você fica, ótimo. Se não está feliz, tchau. Até 30 de dezembro do ano que vem,
eu não vou poder fazer mudança de VR. Se para você o aumento de VR é a gota d'água para você ir embora, para você tomar alguma decisão, eu vou respeitar, eu vou lamentar, mas eu vou respeitar. E eu espero que a gente faça uma transição respeitosa para todo mundo. Mas o que de mais precioso eu posso te entregar é a informação para te libertar. Mesmo que você não goste de ouvir o que eu tenho para te dizer. E na minha leitura, esse é o grande calo dos relacionamentos amorosos, assim, né? Porque essa comunicação que liberta, muitas vezes a gente não quer libertar, né? Não quer nem libertar, nem ser libertado. Então, fica ali numa retroalimentação, Sim. enfim, de apego, de controle, porque também do que eu vejo muito, controle e medo estão na base das coisas, né? Então, muitas coisas que são descritas com outros nomes, quando você começa a cavucar e fazer exercício de constelação, você chega no controle que, na verdade, embaixo dele tem o medo, né? Então, é esse medo de alguma coisa que muitas vezes a gente não sabe nem nomear o que é, não sabe nem de onde vem, e daí as ferramentas estão um pouco a serviço disso, né? Esse medo que aprisiona, né? Sim, e é engraçado isso, né? Porque uma vez eu saí com uma mulher, a gente já estava conversando já há um bom tempo, já pela rede social, já aquela coisa toda, e aí a gente saiu e foi uma noite bacana, e aí na hora que ela foi me levar, ela foi me deixar em algum lugar ali em Laranjeiras para pegar um táxi para vir para casa. E aí a gente estava dando uns pegas ali no carro, não sei o que tudo mais. E eu falei assim, não, porque final de semana eu vou sair com uma amiga que estava fazendo curso de fotografia na época, e eu tenho uma amiga que é fotógrafa, e a gente ia fazer uma coisa. E ela assim, não, pois é, porque quando a pessoa namora comigo, é exclusividade, né? Não tem essa coisa de ficar procurando amigo, encontrando com amigo. Eu falei, então, olha se, tipo, temos um problema. E é bom, eu falei, nossa, que bom que ela falou isso logo no primeiro encontro, que bom, né? que falou logo rápido, sim. E é isso. Que liberta. Então, e poupa um monte de problema. Então não vai rolar, porque assim, é isso. Então uma hora eu estou fazendo grupo terapêutico, outra hora eu estou encontrando com alguns amigos, e eu sei que tudo mais, assim. E é isso, ponto. Então assim, a vida é essa maneira. Se você está confortável com isso, beleza, né? E eu já tive alguns relacionamentos do tipo amigos com benefícios, né? Então, tipo assim, olha, a gente tá aqui, tá de boa, a gente não é namorado, a gente tá saindo, tá transando, é bacana, enquanto isso for confortável para você. Porque no momento que não for, você me avisa, e aí, beleza, a gente para, né? Porque eu não quero também você entrar num lugar de sofrimento. Mas você sabe que tem muitas mulheres, e eu tenho tido contato com algumas bem de perto, em tratativa terapêutica, muitas mulheres cedendo a esse lugar da liberdade, principalmente sexual, proposta pelo companheiro, né, ou pela companheira, para não perder o companheiro ou a companheira, mas não necessariamente estando confortável neste lugar, o que é uma falsa liberdade total, né? Eu já atendi 2 pessoas com isso, problemas sérios, porque assim, porque a gente resolveu fazer um relacionamento aberto. Eu falei assim, que bacana. E assim, como é que funciona? Né? Eu sempre faço a cara do curioso, né? Assim, como é que é esse relacionamento? Assim, pois é, né? Porque aí a gente pode sair com quem quiser. Assim, ele tem saído, então ele quer. Assim, tem. Eu falei, você? Não. Eu falei assim, por que você topou isso? Como é que funciona? Aí ele falou que não queria parecer antiquada. E aí uma outra meio que tentou, vamos ver como é que muda a situação. Eu falei assim, tá. Eu fico imaginando aqui, né? Tô só elaborando aqui comigo, né? Assim, quando ele liga para você te chamando para sair, você sabe que ele está saindo porque ele está afim de sair com você, ele sabe que você fica pensando assim, será que ele tinha as outras opções furaram e aí agora eu tô na lista, né? Tipo, acho que o Latino que tinha uma música, né? Que tinha uma listinha lá do caderno. Como é que é isso? E aí você vai só, né, no lugar onde dói, né? Assim, eu sempre fico assim, é só assim, vamos então combinar que a gente não está confortável nisso, a gente não é tão moderno assim, e tudo bem não ser moderno, porque porque você consegue lidar. Além do... E mesmo quem diz que lida com isso super bem, eu já também acessei umas histórias um pouco mais delicadas, assim, porque é isso, não é sobre racionalizar, né? Os contratos podem ser ótimos, assim, mas na hora do sentir... Que tem de tudo nessa vida, né? Então, assim, eu conheço pelo menos uma pessoa que diz que tem um relacionamento aberto, e aí tem aqueles acordos, né? Então, a gente vai fazer como? Se a gente sair, a gente conta um para o outro, a gente prefere não contar. Não, a gente prefere não contar. Então tá legal.
E aí as pessoas estão lá, então assim, eu não sei o que está acontecendo, e essa pessoa em especial, eu conheço a mulher, né, uma amiga minha, e assim, e você acha que ele sai? Ele sim, Ivan, eu acho até que não. Mas tipo assim, beleza, mas assim, para ele estava de boa. E óbvio, né? Você tem internet, você tem vários grupos aí de pessoas que gostam de homenagem, ou o cara tem tesão, ou a mulher tem tesão de ver com o outro. Beleza, é o que cabe para cada um. Então, são os acordos dentro dos relacionamentos. Então, meu relacionamento contempla isso, ou meu relacionamento não contempla isso. Contempla clareza. E aí existe liberdade quando você conhece as regras. Olha só. Isso. E você navega dentro delas de boa. E tá tudo certo. E tá tudo certo, assim, dentro do que eu chamo também de limites de suficiência, né? Precisa conhecer os próprios limites de suficiência, assim. Dizer, isso eu não dou conta nesse momento. E ok, e sustentar talvez uma possível crítica, uma possível perda, mas esse lugar do autorrespeito, que é diferente da tentativa genuína. Do tipo, eu acho que para mim vai ser esquisito, mas vou lá experimentar. Com alguns combinados do tipo, se eu pedir para parar, você para? Para, então tá bom. Então quando a gente olha para essas três coisas, né, para essas três esferas, dentro de um relacionamento, me chama muito a atenção que não exista esse espaço de construção. Mas isso também me leva para um outro pensamento, que existem lugares em que é mais fácil ter liberdade para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, para mim, né? E aí é uma experiência super recente, assim. Eu sempre me achei super livre, né? Sempre, enfim, batalhei por isso, vivi assim, etc. Autônoma financeiramente, etc, etc, etc. E aí descobri recentemente que, tinha um puto apego amoroso ali de falar, não sou livre. Não sou livre porque, sendo essa pessoa que eu sou, que sei que dou conta de milhares de coisas sozinha, de repente me vejo não querendo ficar sozinha. E aí perpetuando um contexto disfuncional e não saudável por conta desse lugar de não querer ficar sozinha. E aí você fala, meu Deus, aonde está a liberdade e o oxigênio da vida, né? O que é isso? E aí é mais uma torre, é mais Cadê meu disco do George Michael? Exatamente. Cadê meu disco da Madonna, que estava aqui até agora? E aí é mais uma carcaça, né? Assim, é mais uma coraça, é mais uma torre, é mais um... Porque conforme a gente vai fazendo isso ao longo da vida, a coisa vai ficando muito mais profunda, né? De falar, puxa vida, achei que, né, eu passaria por isso assim... Graças a Deus tenho, enfim, e graças a mim também tenho ferramentas espirituais, energéticas, terapêuticas. Tenho amigos, né, que jogam tabuleiros de tarô para lançar a mão um pouco disso. Mas é entender que, por mais que você construa uma vida de liberdade com consciência, em algum momento pode ser que você se depare com um muro que mostre que você não está tão livre assim de alguma coisa. Isso que eu falo que é todo dia, né? Não é o sarampo que pegou uma vez na vida e acabou-se. Então, assim, cada momento se encontra com um limite que às vezes você reconhecia e meio que assim, não vou ali não, porque não tô afim. Sim. Ou você não sabia que existia. E assim, agora eu estanquei aqui, né? O que eu faço? Eu recuo, eu avanço. Para avançar, eu preciso ganhar aqui corpo, né? Para poder fazer esse exercício. E é isso. Não, e aí daí acessei vários medos, assim, medos ancestrais, medos de família, medos que não eram meus, mas é importante a gente falar assim, não eram meus. Eram meus, sim, senhora, porque assim, só conectou, né, se a gente pensar na ressonância de campo do Sheldrake, só conectou porque tinha, no mínimo, uma fresta aberta. Às vezes tem uma janela, assim, né, de medo, que esse medo vem e conecta e te leva adiante, mas assim, mesmo que tenha uma frestinha de medo, conecta ali e amplifica muito. Então, esse medo, o medo, por exemplo, várias coisas aqui, culpa não, mas essa coisa da insegurança, essa coisa mais ligada a esse medo em geral, eu acesso muito uma coisa de escassez, né? Eu trabalho escassez na minha vida há muito tempo, assim, porque se a gente for pensar sistemicamente, tem um lugar de sistema humano mesmo, assim, né? Que opera na escassez, tem um lugar do feminino que é muito escasseado há muitos séculos, e tem um lugar familiar que cresceu muito na escassez, né? Enfim, fora uns aprendizados financeiros não tão bacanas. Então, a escassez é algo, por exemplo, que eu
trabalho há anos e estou muito melhor hoje, mas assim, às vezes o negócio pega de falar, nossa, vai faltar, vou passar necessidade, sabe? Eu fico pensando aqui sempre nesse, né, voltando na diversidade dos temas que foram colocados aí, quando eu penso em liberdade, né, do medo, do amor não correspondido, né, das inseguranças, ou seja lá o que for, essa pauta pode ser enorme. O que eu estou querendo de verdade, né? Então, quando eu falo assim, então tá, então eu vou me libertar disso, eu estou esperando que alguém me autorize que eu seja livre, que alguém venha e me liberte. O que será que essa pessoa está procurando? E aí, quando você fala da torre, eu estou numa semana alquímica ainda, né? Porque eu estou ainda com as coisas do final de semana. Então, assim, a torre é trágica, então a torre desmorona, cai na sua cabeça, é algo que você contava que daqui a pouco está ruindo, e está ruindo porque não estava se sustentando, mas ainda que tenha o discurso bom disso, né? E a gente pode falar que a torre é uma libertação, mas é uma torre que está caindo. Então, o impacto emocional geralmente te pega de surpresa, e o quanto essa torre vai ser trágica na sua vida vai depender dos seus apegos, né? Então, passa muito por aí. Mas, assim, a torre liberta, ok. E aí, quando você fala da torre dentro da alquimia, você fala de um processo que é o separácio. O separácio fala sobre fragmentar as coisas. Então, quando eu coloco, né, quando eu tenho um blocão, talvez esse blocão eu não consiga entender, eu não consiga lidar com esse blocão. Mas se eu começo a separar isso, né, então nas imagens alquímicas vai aparecer corpos, cabeças decepadas, né, o corpos esquartejados, aquela coisa toda, que causa uma certa estranheza à imagem, mas simbolicamente está falando assim, vamos dividir isso aqui para ver como é que funciona, né? Então, assim, como é que isso se conecta com isso aqui? E aí foi o que você falou, né? Eu não sabia, mas alguma coisa... Que conectores são esses que eu tenho aqui, né? Que partes são essas, né? Então, às vezes é muito comum, né? Assim, eu fiquei muito triste com essa situação. Aí você está lá na terapia, explode. Não, você não está triste, você está puto da vida. Então não é tristeza, é raiva. Então vamos aprender a dar nome, vamos dar o nome certo para as coisas. E você só consegue fazer isso quando você separa, quando você fragmenta, quando você olha as coisas, né? Bem o Jack Estripador, né? Vamos por partes. É isso, porque essa fragmentação me ajuda a estruturar. Então, todo mundo que falou sobre cada um com a sua queixa, precisa passar pela torre, essa torre alquímica, né? Essa torre do separácio, para... Não é só a questão assim, porque eu estou obcecada por Rodrigo ou por Madalena. Porque eu não consigo me libertar. O que eu faço para me libertar dessa... Cara, vamos olhar para trás disso, né? Vamos despersonalizar isso. Vamos entender o que está acontecendo aí de fato. Eu preciso ter independência financeira. Por que você não tem independência financeira ainda? Porque eu não estudei tal coisa, porque eu não me dediquei a tal situação, porque em qual momento... Mas vamos dar alguns passos para trás, né? Vamos refazer o caminho para descobrir onde é que você caiu nessa ratoeira. Tem uma abordagem que eu gosto, que é a logosofia, né? Acho que é do Viktor Frankl, não vou lembrar, Em Busca de Sentido, acho que é dele. Que é essa coisa do também olhar para frente, né? Tá bom, você não fez até agora, você está até agora sim. O que a gente faz daqui para frente a partir do primeiro passo, né? Então, ok, é um bom trabalho olhar para trás e saber de onde vem, né? E olhar para essa coisa ou sistêmica, ou psicanalítica, ou, enfim, psicológica, etc. Mas, assim, eu olho para frente e eu faço o quê? Sim. Né? Eu lido como com isso? Eu dou que primeiro passo? Eu vou começar por onde? Então, eu gosto, na verdade, dessas duas coisas combinadas, né? Mas nesse lugar do movimento, porque para mim, enfim, o movimento, ele é soberano, né? Sempre. Então, tem esse lugar de para onde eu me movimento, né? E movimento, enfim, para mim também cria liberdade, porque eu vou encontrando um pouco esses caminhos. Né? Eu atendi uma pessoa ontem, que é uma pessoa que eu já atendo com alguma frequência, e que tem essa coisa bem confusa com relação à escassez, porque quando pequena passou por restrições financeiras, e aí hoje essa questão dessa restrição é alucinada, né? Então,
o jogo dela abriu com o imperador com 5 de ouros. Eu falei assim, cara, por que você está preocupada com dinheiro? Né? Porque, né, a pessoa que é concursada, não sei o que, tudo mais. E aí ela fica construindo histórias do tipo, tá, porque assim, eu preciso sair da casa que eu estou hoje. Que aí hoje ela mora numa casa que é alugada de uma tia, sei lá. Mas eu só posso ir se eu for comprar meu próprio imóvel. Por que você precisa comprar seu próprio imóvel? Não, porque se eu sou em aluguel, a pessoa pode me botar para a rua. Não, a pessoa não pode te botar para a rua. A pessoa pode te botar, né, no final do contrato, pode fazer alguma coisa, mas assim, mas eu não quero. Mas, cara, mas lugares esses apegados, né? Então, assim, porque uma amiga minha foi mandada embora, a proprietária pediu o imóvel agora na quarentena. Eu falei assim, cara, mas assim, a pessoa só pediu se o contrato acabou, e se a pessoa está pedindo para sair na quarentena, ela pode entrar com uma ação judicial do tipo assim, não, na quarentena não. Total. Mas eu não quero ter esse trabalho. Assim, cara, mas a vida dá trabalho. Aí, porque se não for apartamento próprio, eu não vou alugar porque eu não quero ficar pagando um aluguel para alguém, não sei o que. Porque eu estou preocupado porque o plano de saúde vai aumentar. Mas, cara, os planos de saúde aumentam. Você vai querer que o plano de saúde tenha o mesmo preço sempre. Mas meu salário não aumentou. Eu falei assim, mas assim, a vida é isso. Sim. Né? E a gente precisa trabalhar dentro desses lugares. Então, assim, a gente não pode ficar preso, né? Assim, porque... E é isso, né? Ela tem esse lugar de que vai faltar. Assim, se liberta dessa história. O que você viveu, o que você viveu, mas olha o que você tem aqui e olha o que você tem pela frente. Sim. A própria coisa de achar que a solução está sempre no próprio concurso público é porque ela quer sair desse lugar que é seguro, que ela odeia, mas ela quer ir para outro lugar também que vai continuar sendo seguro e ela vai continuar odiando, porque na verdade... Mas que é uma vida cheia de entusiasmo e cores e movimentos e etc, né? Então tem essas incompatibilidades também. Tem uma coisa que eu acho legal no Alquímico Tarô, que o 9 de paus é a figura de um lobo numa fogueira. E aí ele sai do contexto do 9 de paus do tradicional, onde no baralho dos servidores você tem também o The Fixer, que fala exatamente a mesma coisa. Né? Assim, tudo na vida é possível, mas tudo na vida tem um preço. Você está disposto a pagar o preço para obter aquilo que você quer? E a equação é essa. E aí você vai construindo liberdade dentro disso, né? E agora a liberdade não é só uma coisa que desvincula causa e consequência, porque às vezes eu tenho essa sensação na fala das pessoas, né? Que ser livre é sobre desvincular causa e consequência. Quando na verdade não é, né? Muito pelo contrário. Muito bem. Vamos pro jogo? A gente faz aqui nosso intervalo. Você está aí acompanhando a parte 2, né? Vai aparecer um box aqui no lugar. E você continua acompanhando a gente. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui de jogo para ver sobre a sua liberdade nesse momento. Tá legal? Sim, até já. Até já.